Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos sobre drenagem postural, que é uma das técnicas para remoção de secreções nas vias aéreas. Então, se você se interessa por essa temática, tem dúvidas em relação à drenagem postural, você está na videoaula certa. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aí também o seu like e compartilha esse material com os seus colegas. Então é isso, bora pro vídeo. Então beleza, gente, vamos lá. Vamos discutir um pouquinho sobre drenagem postural. Começando pelo entendimento, o que é uma drenagem postural? Basicamente, é a utilização da gravidade para o deslocamento das secreções. Então, você tem que imaginar, tem que avaliar, na verdade, não imaginar, avaliar o local dessa secreção, onde essa secreção está, e posicionar esse paciente para que a gravidade possa deslocar a secreção de um ponto mais distal em direção a um ponto mais central. Essa postura, essa posição, a qual você colocará o paciente, deve ser mantida de 3 a 15 minutos, para que essa secreção possa deslocar desse ponto mais distal para um ponto mais central, de uma via aérea mais periférica para uma via aérea mais central. E quais são os fatores que interferem na efetividade dessa técnica? Primeiro, o tipo de disfunção. Então, você pode também pensar no tipo de patologia, na doença que esse paciente tem. Então, pense em algumas condições que favorecem a produção de secreção, a produção de muco, como, por exemplo, uma fibrose cística. Então, esse paciente, teoricamente, mais facilmente conseguirá deslocar e, posteriormente, eliminar esse muco. A quantidade de secreção, logicamente, quanto mais secreção esse paciente produz, mais fácil será deslocar, de um ponto A até um ponto B. Além disso, o grau de hidratação. Quanto mais hidratado esse paciente estiver, mais fácil será desse muco deslizar pela parede da via aérea e chegar até um ponto onde ele possa ser eliminado, certo? Quanto menos hidratado esse paciente estiver, quanto mais próximo de uma desidratação ele se apresenta, mais difícil, e também de acordo com a tolerância do paciente. Nem todos os pacientes conseguirão permanecer numa mesma posição ou numa posição adequada durante o período de execução da técnica. Então aqui conseguimos, através dessas imagens, perceber como essa drenagem postural pode ser utilizada na prática. Então vejam, o primeiro ponto é a obtenção, a determinação do local, da localização da secreção. Então vejam que aqui, no caso, o paciente com secreção na região apical, que no ápice do pulmão. Nesse caso, colocar o paciente só elevando a cabeceira, colocar esse paciente mais sentado, favorece, que a gravidade jogue essa secreção aqui do ápice em direção à região mais central. Se a secreção estiver no pulmão esquerdo, então colocar esse paciente em decúbito lateral à direita favorece também o deslizamento, o deslocamento de secreção. Se estiver aqui na base, posição como, por exemplo, aqui a de Trendelenburg, pode ser utilizada. Não é tão convencional, mas pode ser utilizada. Então, a posição do paciente depende da localização, de onde está essa secreção. Só que nem todos os pacientes podem permanecer na posição ou iniciar a drenagem postural. Algumas contraindicações existem, como hipertensão intracraniana não controlada, analgesia após uma cirurgia insuficiente, paciente instável do ponto hemodinâmico, traumatismo torácico e também pacientes com abdômen